Fala, torcedor, tudo bem com você? Bora falar de futebol, porque acabou agora há pouco na Arena de Pernambuco. O Santa venceu por 1-0 com um gol de Marquinhos. E claro que a gente precisa analisar, né? Um jogo que teve de tudo, né? Muita chuva, apagão na arena, teve também a, a incerteza se teria a continuidade do jogo, sim ou não. O jogo ficou parado mais de 40 minutos, tá? Um estádio, um gramado encharcado, a- o gramado da Arena de Pernambuco com praticamente um córrego na área do sentido Camaragibe, né, São Lourenço. Enfim, foi uma noite meio estranha, né? Assim, na questão de futebol, porque uma vitória muito importante. Santa vence por 1-0, tá? É, Claudinei mostrou um pouco da sua equipe, de que maneira ele pensa esse time. É claro que foi apenas o primeiro jogo, tem muita coisa para acontecer. São 19 partidas, né, nesta competição. Depois tem o hexagonal, né, que é o quadrangular. Enfim, tem muita coisa para ver, para rever. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar dessa partida. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. E não esqueça de deixar seu like aqui, que é muito importante que você comente, que você deixe seu like e deixe sua opinião também sobre esse confronto, sobre essa vitória. Um público de 10 mil, né? 10.267 torcedores, ou seja, o maior público, né, do fim de semana, pegando já para o meio de semana, foi o do Santa Cruz, né? O Náutico teve menos de 6 mil e o Sport jogou fora. E os times que atuaram pela Série D, que no caso foi o Maguari, e também o Decisão, não tiveram nem perto disso aí um público nesse nível. Claro que não é surpresa, até porque a torcida do Santa é desse jeito. A torcida do Santa é assim, ela vai onde o seu time está, independentemente se está na Série D, Série C, Série A ou Série B. Esse é o Santa Cruz, essa é a torcida coral. A chuva não deu trégua, de jeito nenhum na arena, tá? Desde o começo do jogo, a parada na indecisão, porque teve um apagão na arena de Pernambuco, pelo menos a metade da arena ficou sem energia, depois a arena quase toda sem energia. Tá? Teve esse período aí para poder se entender toda a situação caótica que a arena estava passando, que por sinal, gente, é assim, é uma crítica ao governo do estado, sim, mas também não é toda a culpa, né, dessa atual gestão. A gente também precisa ser realista aqui, porque senão a gente vai começar aqui a dizer que é só culpa da atual governadora. A Arena vem sofrendo com problemas estruturais desde 2000, assim que ela foi fundada. Depois que ela foi fundada, terminou a Copa do Mundo, o Náutico ficou com a Arena e depois teve todos os problemas. Teve a história lá da Odebrecht, teve lá a pausa que o Náutico voltou a jogar na sua casa e a Arena ficou lá. E com isso a Arena foi sendo deteriorada, né? Deteriorando da pior forma possível. Os telões não pegam, tá? Existem algumas torres lá que já foram colocadas este ano, tá? É ruim de sinal de celular lá, o deslocamento é ruim, a logística é ruim, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, a Arena de Pernambuco, em um jogo como esse, drenagem suportou até o momento, depois não conseguiu mais suportar, porque também a quantidade de água que estava caindo de uma forma, né, muito contínua, isso mexeu sim, né, nessa drenagem para poder, né, tirar aquela água que cai ali nos lados. E aí teve uma parada, mas parou mesmo, tá, torcedor? Porque teve o apagão. Porque se não fosse o apagão, que isso aconteceu aos 10 minutos, quase 11 minutos do primeiro tempo, não teria parado, não. Tá? O jogo iria continuar, mesmo com a chuva que estava caindo, mesmo com toda a situação. Mas como teve o apagão, aí teve que parar e aí, consequentemente, comparar e a volta da energia, teve a situação do gramado. E se aguardou 30 minutos, mais de 30 minutos, com isso tudo deu quase uma hora para o jogo começar. Falando sobre a partida, torcedor, eu comecei falando que o Santa venceu. Eu gostei do jogo do Santa, tá? Não foi um jogo maravilhoso, até para a gente analisar tecnicamente, a gente tem que ter cuidado. Porque um campo como esse hoje estava,
aonde você faz praticamente um poliaquático e a técnica ela acaba sendo ali um segundo ponto de discussão e é mais bola de chutão, é quase um futebol, né, de praia, né? Né? Porque exatamente vai ser muito chutão, vai ser muita força física, tá? A técnica que o Santa Cruz tem nos seus atletas, por exemplo, o Santa é um time técnico. Tem ali o Ronald, tem o Regis, que é esse meia, um cara que cria. Pedro Favela, muito criticado. Balotelli também, mas eu acho que, para mim, Pedro Favela foi bem no jogo, tá? A função que foi entregue para ele, solicitado para ele, ele conseguiu entregar. Agora, o contexto em si prejudicou demais toda a performance do Santa Cruz, porque se o Santa se não tem a chuva e o Santa coloca a bola no pé, o Santa é muito superior, mas muito superior ao Itabaiana, tá? Porque o Santa consegue fazer isso, tem jogadores para isso. O torcedor ficou cobrando ali a situação envolvendo a entrada do Renato, tá? Gente, lembre-se, lembre-se, o Everaldo só vai estrear lá pra frente, tá? Aí você tem o Quirino, que a torcida ficou pegando no pé, o Renato, que é atacante, o Vitinho, que é atacante, jogador de lado, Marquinhos é atacante, tá? Claro que vai ter as cobranças, isso é até natural e faz parte, tem que cobrar mesmo, tá, torcedor? Mas neste momento, pela situação do gramado, ressalto, o que importa aqui, nessa discussão, agora, foi o resultado, tá? O resultado foi muito importante. O resultado de hoje tem uma relevância muito grande, porque o Santa estava sem jogar há mais de um mês. O Santa não joga a Série C há mais de 2 anos, meu amigo. Tá? Claro que tem que ter uma análise, claro que tem que ter as críticas, mas assim, a gente precisa considerar algumas coisas. Ponderar algumas coisas. Principalmente essa situação do gramado de hoje. Tá bom? Então, eu não vou fazer críticas mais profundas, não. Nesse momento, não. Agora não. Tá? Agora não. A minha crítica vai. O Santa abre o placar e o Claudinei me tira um atacante e coloca um volante, faltando ainda quase mais de 20 minutos para acabar o jogo. Porque teve os acréscimos. Então, no total de 20 minutos. Então, é muito tempo para você recuar um time. Principalmente, Claudinei, com o estádio do jeito que estava. Com o gramado da forma que estava. Pesado, liso. Controle de você ter ali a sustentação para poder fazer uma jogada com mais segurança. Pisar, você não tem. E aí você recua o time tomou pressão na reta final, desnecessariamente. Tá? Colocou o Fabinho no lugar do Ronald, até entendi, que era para segurar. Acho que o time é que não foi bom. Porque isso foi aos 33 minutos, essa mudança. Então, é uma mudança muito cedo para segurar um placar. Não pode acontecer isso. Não pode. Tá? Balotelli, na minha opinião, jogou e joga de sempre mesmo. É valente, é grosso. Eurico Lima, na minha opinião, frio. William Alves, é um zagueiro que se entende muito, entende esse tipo de competição, é experiente, vai ajudar muito Santa Cruz no decorrer da temporada. Gostei da participação do Zé Mário, né? Um lateral esquerdo mais agudo, que busca a jogada, tá? E o Israel é esse jogador, gente. Israel é esse jogador. E ele vai melhorar. Eu creio que ele vai acrescentar ainda mais. É dele o lançamento da direita para a esquerda e uma bela cabeçada do Marquinhos. Por sinal, Marquinhos, parabéns. Viu? Foi para cima. Já tinha entrado assim contra a equipe do Souza quando o Santa perdeu. E mostrou personalidade. E a torcida gosta disso. A torcida do Santa gosta desse tipo de personalidade, desse tipo de jogador. Então, Marquinhos entrou, fez o gol de cabeça. Tá? E eu creio que o Santa venceu merecidamente. Teve sim suas falhas, teve sim seus problemas técnicos, teve sim seus problemas defensivos. Ofensivos também, em alguns momentos o Santa poderia ter finalizado no gol, em vez de buscar um atleta mais limpo na jogada. Mas assim, o resultado, para mim, muito bom. Resultado importante, porque você estreia com vitória e aí você vai fazer 2 jogos fora de casa. Tem o Floresta,
já no próximo sábado, tá? Então acho que é muito importante estrear dessa maneira e o Santa Cruz, eu acho que, volto a dizer, não vou fazer uma crítica mais profunda neste primeiro momento, vou aguardar alguns outros jogos para a gente entender melhor, para ver se realmente essa questão de hoje atrapalhou na questão do gramado por conta da chuva e de tudo que envolveu todo esse jogo. Mas, assim, é um time que tá melhor, tá? Um time que cresceu, o rendimento de fato do Santa Cruz cresceu, tá? Esse rendimento ele é melhor, a gente já percebe. E isso é Claudinei Oliveira. Apesar que eu acho que em alguns momentos não tem necessidade de recuar o time desse jeito, tá, Claudinei? Não pode ser assim. O Santa jogou de Gabriel Souza, por sinal, esse goleiro, né? Passa muita confiança, viu? Continue assim, tá? É legal. Fez uma boa defesa, né? Apareceu bem em alguns momentos, então vamos aguardar. Gabriel Souza, Israel, Eurico Lima, William Alves, Zé, Mário, meio campo com Pedro Favela, Balotelli e Regis, ataque com Ronald, Ronald, não, o ataque teve, isso mesmo, o ataque teve Ronald, teve ali o Renato e também o atleta, deixa eu trazer aqui, rapaz, Thiago Marques, tá? Isso, porque tem Marquinhos e tem Thiago Marques. Então essa foi a equipe do Santa Cruz. Entraram no decorrer do jogo, o Ronald saiu para a entrada do Fabinho, Marquinhos entrou ali no lugar do Regis, Patrick Alan acabou entrando no lugar do Thiago Marques, o Renato saiu para a entrada do Quirino e o Pedro Favela saiu para a entrada do Silva, que é volante, tá, gente? Eu creio que o Claudinei vai analisar melhor, creio que depois ele vai ter uma ideia melhor de time, tá? Esse foi o primeiro jogo oficial do Santa Cruz na Série C. Então, assim, é natural que algumas mudanças vão acontecer. É ter calma, gente. Tem que ter calma, porque senão vai dizer que tudo não presta e que tudo tá maravilhoso. E não é assim. Tem que ter aí uma linha, né? Uma balança, o peso e contrapeso, para você não se perder de jeito nenhum. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Lembrando que o Balotelli tomou cartão amarelo nessa partida. O árbitro do jogo foi o Wagner Silveira, do Rio Grande do Sul. Para mim foi uma boa arbitragem, né? Eu achei que ele controlou bem toda essa situação extracampo, né? Que foi da falta de energia e também da chuva. Mas, contudo, o Santa venceu. Então, o Santa consegue os seus 3 primeiros pontos na Série C. Neste momento, o Santa está na 5ª posição, com 3 pontos conquistados. E no sábado, o Santa enfrenta a equipe do Floresta. Jogo que acontece em Fortaleza, às 5 horas da tarde. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ative no sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo e dá sua opinião, tá? Se você concorda comigo ou não, fique à vontade. Aqui é um espaço bem democrático, tá bom? Aquele abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau!